Salve galera do Leigo Invest, tudo bem com vocês? Galera, hoje vim falar com vocês sobre um tema importante: metas para o futuro. Como eu planejo estar nos meus 40 anos em relação a investimentos e saúde financeira. Sei que quando a gente chega nesse ponto é uma coisa delicada, principalmente para a galera da minha geração que é o Millennials. Sim, galera, já estou chegando ali próximo aos 40 anos e diferente que muita gente pensa ou achava da minha geração aos 30 anos, eu não tenho aquele sucesso financeiro que provavelmente nossos pais e avós tiveram, que é ter uma casa e ter um carro ou dois até na garagem, né? Às vezes era uma para a esposa e um para o marido, né? Filhos em escola particular, não tenho filhos também, então, vamos conversar um pouquinho sobre isso hoje e falar sobre algumas metas que eu acredito que sejam legais, né, para nós da nossa geração e até talvez para a geração Z, que veio aí desacreditada dessa situação ao ver muitos não chegarem no tão sonhado local permitido ou prometido, né, o famoso Éden financeiro que a classe média sempre almejou. Então, galera, sem mais delongas, se inscreve no canal, deixa o like para ajudar na divulgação do vídeo, para a gente chegar à meta aí dos primeiros 1.000 inscritos. Então, galera, vamos lá. Metas financeiras. A primeira coisa que eu coloco sempre como prioridade é pensar a longo prazo eu ter uma vida confortável. E essa parte de vida confortável eu vou dividir ela em dois tópicos. O primeiro deles é você ter um imóvel, né? Muita gente vai pensar, caramba, Thales, mas hoje em dia você ter um imóvel é caro, você ter que morar de aluguel é caro, financiar é caro. Galera, depende muito da situação. Exemplo, já vi muitas pessoas financiando, até tem canais, né, que falam da realidade de comprar uma casa MRV e locais similares, né, dessas construtoras. Então, se você se planejar direitinho, você consegue adquirir o imóvel e às vezes o valor que você pagaria de aluguel, você está pagando financiamento de uma casa. Ah, é a dos melhores cenários? Admito que não. Ao meu ver, claro, acredito que não. Por quê? Dependendo do apartamento que você tiver, vai ser horrível a experiência de morar ali. Esse fim de semana passado, eu tive uma situação em que eu precisei me alojar num apartamento de Airbnb que ficava na cidade próxima aqui. Quem não sabe, sou do Rio de Janeiro capital, então fui para uma cidade vizinha, Santa Cruz. E lá eu tive a péssima experiência de morar num apartamento de condomínio desses supostamente novos, que eu conseguia ouvir as pessoas caminhando em cima e o que as pessoas estavam conversando embaixo. Então, a minha meta de vida é ter o imóvel, mas se possível não em um lugar desse. Ah, mas você tem a casa onde que você mora. Sim, galera, mas essa casa é da minha avó. Eu quero ter meu próprio espaço. Eu quero ter um patrimônio para dizer que é meu. Muita gente sonha e almeja, né, um patrimônio que seja seu para falar, eu conquistei isso. É algo que eu consegui tirar para eu próprio, né? Então, essa é uma das metas. De preferência, galera, se você tem a possibilidade de financiar e morar, nem que seja nesses locais que eu falei que você escuta o vizinho ao lado, pelo menos você está construindo algo que é seu. Se você não gostar, achar, né, que prefere fazer uma transição depois, você tenta revender este imóvel e às vezes procurar um lugar melhor, né? Então, opinião minha, porque aluguel, dependendo do local, né, não vai ser tão viável. Parte 2, saúde, galera. Muita gente provavelmente investe sempre pensando em longo prazo, assim como eu. Afinal de contas, a longo prazo você tem diversas situações. E aquilo, a gente vai envelhecendo e a gente tem que pensar plano de saúde, porque a saúde pública é boa, porém nem tanto. A gente sabe que ela auxilia em alguns pontos, mas ela falha em outros. Então, você ter um bom plano de saúde e às vezes custear um bom plano para aqueles que são seus entes queridos vai te ajudar muito e te dar menos dor de cabeça. Afinal de contas, até mesmo alguns planos pagos, porém básicos, não são dos melhores. Então a gente acaba ficando à mercê disso. Então, investindo a longo prazo, tendo um bom retorno, a gente tem pelo menos essa tranquilidade barra possibilidade de nos proporcionar algo melhor, algo confortável. Então, para mim, entra muito a questão de saúde, entra também entes queridos para quem tem filho, pai, mãe,
né, todas essas questões, até mesmo cachorro, hoje em dia eu acho que tem plano de saúde para cachorro também, e tem um lugar para morar, galera. Então, você ter, né, saúde e lugar para morar, eu acho que a única coisa que fica faltando ali é você se alimentar, né? Então, entra num outro tópico que eu vou entrar em sequência, que é você ter um custo de vida simples. Como assim um custo de vida simples? Nunca vou poder fazer um churrasco, uma grande festa? Não é isso, galera. A ideia de ter um custo de vida simples é você pensar, vou reunir uns amigos ou a família e fazer um churrasco vez ou outra. Não precisa ser todo fim de semana, porque, vou explicar no tópico seguinte, você pode sim sair um fim de semana, se planejar, fazer um almoço diferente, fazer um encontro diferente com os amigos na casa de um, chamar para sua casa. Por isso é importante ter o local para chamar. As pessoas perderam um pouco esse hábito, né, de se reunir com amigos em casa ou na casa de outros amigos, até porque os apartamentos e casas têm ficado cada vez menor, então fica difícil construir esse hábito. Pelo menos eu vejo isso bem menos em cidade grande. Sou do interior, então isso lá é um pouco mais comum. Então, voltando à vida simples, você não tem aquele grande gasto a princípio, como eu tenho hoje uma vida simples, não tenho grandes gastos, né? Então, isso te proporciona guardar um dinheiro para que, eventualmente, você possa ficar mais tranquilo e com um patrimônio um pouco maior, né? Então, você fica plenamente tranquilo, porque você não aumentou tanto o seu custo de vida. E se você não aumentou tanto o seu custo de vida, você não corre o risco de quebrar, vamos dizer assim, financeiramente e se enfiar em diversas dívidas. Se você tem diversas dívidas, isso se torna um problema, tira até sono e às vezes até a paz dentro da família. Há muitos casamentos que acabam, né, por causa disso, ou muitas problemáticas entre famílias acabam acontecendo aí, como a gente já viu em vídeos anteriores. Então, galera, vindo aquela próxima ideia, né, de você ter uma vida simples, é para que você consiga fazer dois pontos, ao meu ver: ter uma reserva e investir a longo prazo. Você tem que investir a longo prazo, galera. Não adianta você pensar, nunca vou investir, vou começar depois, quando tiver muito dinheiro. Crie esse hábito de investir um pouco todo mês. Investir um pouco todo mês, você vai ver que a longo prazo isso vai aumentando, vai te tirar da pobreza extrema e tudo mais. Isso vai depender de como você vai aplicar esse dinheiro, o que você vai fazer com ele, né? E essa questão de pobreza extrema e tudo mais vai sempre ser relativo. O que você considera como uma pobreza ou pobreza extrema? Ser pobre é morar em um lugar que não tem o básico do básico, ou ser pobre para você não ter um bem de consumo como um iPhone ou carro, né? Vai ficar relativo para cada um. E você criando esse hábito, você tem sua reserva. Eu já precisei utilizar para diversas coisas em casa reserva. E não ter a melhor coisa do que você ser seu próprio banco. Exemplo, eu sempre deixo uma parte de reserva. Então, quando eu preciso gastar mais de 1.500 ou R$ 2.000, eu penso, se eu usar isso no cartão de crédito, tem juros? Uma vez eu fui parcelar uma situação, era R$ 50 por parcela. Por exemplo, se eu fosse parcelar R$ 1.000 em duas parcelas, sairia 550, ou seja, sairia 1.100. Pensei, se eu pegar do meu próprio banco, é só 1.000, né? Então passei no Pix para a pessoa e falei, agora eu me devo R$ 1.000, então estou voltando esse dinheiro que eu retirei. Então você precisa criar essa disciplina de investir a longo prazo e posteriormente você vai criar a sua reserva. Criando a sua reserva, você já cria também essa mentalidade de preciso ter minha reserva e meu dinheirinho. E quando você tem aquele dinheiro e você tira, você pensa, preciso repor. Afinal de contas, é bom, galera, quando você tem um dinheiro, você fala assim, meu patrimônio está crescendo. Se você for lá e tirar, você vê que você tem que voltar a estaca zero. Então você também cria aquele receio de acho melhor não tirar agora, porque está crescendo. Eu estou começando a construir esse hábito, igual ir na academia, começar uma dieta, né, começar uma atividade nova, você se engaja naquilo e quando você para, você fala, caramba, eu estava indo tão bem, agora eu regressei tudo. Então a gente acaba tentando se forçar ao máximo a não cometer essa ambivalência, né, de não cometer esse mesmo vacilo duas vezes. Então a gente pensa, vamos nos manter na linha,
né, o máximo possível para que a gente não saia da rota, né? Então, galera, esqueci algum ponto, vocês têm algo a comentar, deixem aqui embaixo sobre o que eu falei ou outras visões que seria legal ter aos 40 anos, 50, né? Eu sou mais próximo da casa dos 40. E vocês, já chegaram aos 40? Concordam? Deixa aí nos comentários que eu quero saber de opinião de vocês. Grande abraço, até o próximo vídeo.